Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Gonçalves, espero que vocês estejam bem, espero que estejam firmes aí no propósito. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante que é a administração do tempo e é aqui a nossa última aula, né, nosso último conteúdo da disciplina. Infelizmente nós tivemos um semestre bem conturbado, acredito que se a disciplina fosse presencial nós teríamos mais oportunidade de diálogo, né, teria fluído um pouco melhor, mas por outro lado eu tenho a certeza aí de ter contribuído um pouco com temas que são relevantes para quem está ingressando no mercado de trabalho agora. Pessoal, a respeito do tempo, ou da administração do tempo, ok? A gente tem que pensar que um dia tem 86.400 segundos, né? Então, todos os dias nós somos presenteados aí com 86.400 segundos. O que a gente vai fazer com esse tempo, né? Todo dia a gente tem a escolha do que fazer com o nosso tempo. Existem coisas boas que acrescentam e existem coisas que são consumidoras de tempo e que não acrescentam absolutamente nada, seja no caso pessoal ou no caso profissional. Então é necessário aí muita sabedoria, muita atenção para administrar e para utilizar o nosso tempo. Basicamente, as atividades profissionais, né, e até mesmo as atividades do dia a dia, elas se dividem aí em dois eixos, o eixo da importância e o eixo da urgência, né? Então, muitas vezes nós ficamos aqui no eixo do que atividades que não são importantes, ok? E não são urgentes. Então, nós deveríamos ignorar as atividades que não são importantes e que não são urgentes, ok? Por outro lado, nós temos atividades que às vezes parecem urgentes, né, ou são urgentes, mas que não são importantes. E aqui é necessário, quando possível, delegar essas atividades ou fazer essa atividade só quando der para fazer. Infelizmente, nesse caso aqui, a gente tem que saber falar não, né, quando necessário. Muitas vezes nós ficamos com um nível de estresse elevado realizando atividades que são urgentes e importantes, né? Então a gente acaba muitas vezes deixando para a última hora as coisas e aí se torna urgente aquilo que é importante. Isso é um nível de estresse muito grande. E na verdade nós deveríamos passar a maior parte do nosso tempo em atividades que são importantes e que não são urgentes, né? Então são atividades que demandam aí um certo planejamento, uma programação, que são atividades vamos dizer assim, melhor elaboradas, ok? Você vai planejar primeiro, você vai antecipar problemas e assim por diante. Bom, eu vou falar para vocês agora sobre algumas coisas que tomam muito tempo e que nos colocam muito no eixo ali de urgente, do importante e urgente ou do urgente e não importante, né? A primeira coisa é agir sem pensar ou sem planejar ou sem analisar as variáveis, né? Aí, antes de tomar a decisão e antes de agir. Quando você age sem pensar, sem ter um porquê, sem ter um objetivo estratégico por trás da sua ação, seja no nível profissional ou no nível pessoal, muitas vezes você gasta o tempo com uma atividade que não dá em nada, né? Então, que não acrescenta em nada ali, profissionalmente ou do nível pessoal. Então, é muito importante que antes de agir, você tire um período para pensar onde é que essa minha ação vai me levar, qual vai ser a consequência dessa minha ação. Porque uma ação ela não altera só o momento, ela gera consequências que são consequências, vamos dizer assim, infinitas da perspectiva profissional, da perspectiva pessoal. Então, fazer um planejamento mínimo, né? Eu aconselho aí que vocês, todos os dias, coloquem pelo menos 3 objetivos para o dia de vocês. Olha, 3 coisas que eu tenho que fazer. São 3 coisas importantes para mim. 3 coisas, né? Que seja, vou fazer uma caminhada, vou ler um capítulo de um livro, ou da perspectiva profissional, eu vou ligar para o meu cliente, ou eu vou ler um relatório da minha área. Então, fazer 3 coisas aí, pelo menos, né? Pelo menos um planejamento mínimo para você não desperdiçar completamente o dia, porque às vezes você desperdiça um dia, depois desperdiça a semana, depois desperdiça um mês e assim por diante. Então, planejar um pouco vai bem. Outra questão, pessoal, são os hábitos, tá?
hábitos não produtivos. Tem um livro chamado O Poder do Hábito. Esse livro foi considerado um dos livros mais importantes da área de gestão. E ele diz o seguinte, que na verdade os nossos hábitos, eles estão altamente conectados com o nosso caráter, né? Com quem nós somos. Então, pode parecer que não, mas um hábito simples, né, de organização, ou um hábito simples de praticar uma atividade física, um hábito simples de dizer bom dia, um hábito simples de ligar para um colaborador, né, para um colega de trabalho no dia do aniversário, ou mandar uma mensagem. Essas coisas, no longo prazo, acumulam aí e geram, podem ou não gerar sucesso ou fracasso. Então, hábitos como a leitura, autoaprendizado, né? E outras coisas mais, proatividade. E sobre a introjeção de hábitos, né? O que é a introjeção de hábitos? É você passar a ter um hábito novo, um hábito diferente. Tem algumas pesquisas que dizem que você tem que, durante 21 dias, praticar aquilo. Então, vou dar um exemplo. Quem não faz nenhuma atividade física, né? Eu quero começar a fazer uma caminhada pela manhã, quero acordar e fazer uma caminhada toda manhã. Para você conseguir fazer isso de forma efetiva, isso se tornar um hábito, você tem que repetir esta caminhada no período da manhã durante 21 dias. A mesma coisa a leitura, eu quero ler mais, ok? Ou ainda, né, eu quero ficar mais atento nas reuniões, ou começar a tomar notas que sejam notas de fatos produtivas, né? Numa reunião, numa conversa com o cliente. Então você tem que fazer isso por 21 dias seguidos. Se você conseguir fazer, né, você, segundo pesquisas, tende a se tornar um hábito. O terceiro aqui, que é uma coisa que toma muito tempo também, é você manter conteúdos desnecessários, seja no e-mail, no computador, no telefone celular. Então, às vezes você vai procurar alguma coisa e você não consegue encontrar. E você gasta muito tempo procurando aquilo que você não consegue encontrar. Então, a recomendação que eu dou para vocês é mantenham conteúdos que sejam conteúdos relevantes. Preferencialmente, salvem esses conteúdos na nuvem, no Drive, né, que a gente costuma, Google Drive ou outros aplicativos de nuvem, que vocês consigam fazer uma pesquisa rápida e efetiva, né? Por que eu estou falando de salvar documentos e outras coisas mais nesses sistemas de nuvem? Porque se você tiver, eu preciso de um relatório, mas eu não estou com o meu computador. E aí, como é que você vai fazer? Vai ter que ligar para alguém abrir seu computador e te mandar? Se está salvo na nuvem, você consegue acessar de qualquer lugar, ok? E, obviamente, crie um repositório organizado de conteúdo, né? Então, aqui eu vou guardar os relatórios, aqui eu vou guardar as notas fiscais, aqui eu vou guardar coisas que sejam, de fato, relevantes. Pessoal, outra coisa que toma muito tempo é você dar muita atenção a tarefas que têm resultado pouco significativo, né? Isso acontece demais, pessoal. Eu falo para vocês que, infelizmente, nem sempre o empenho, a dedicação, a inteligência e o talento vai ser ou vão ser as coisas aí mais importantes na carreira de vocês. Isso é tudo que eu falei é muito importante, mas as escolhas também são importantes. Você dedicar tempo a você escolher objetivos que sejam objetivos relevantes, isso faz toda a diferença ao longo da carreira profissional de vocês. Então, deem atenção ao que tem significado, ao que é relevante. Dediquem-se a coisas que sejam relevantes. Se vocês se dedicarem a coisas que não são relevantes, vocês vão muitas vezes ter um esforço muito grande para um resultado muito pequeno, ok? Então, busquem aí dar atenção a tarefas que tenham resultados significativos ou relevantes. Outra coisa importante que toma muito tempo é a incapacidade de prever períodos que são períodos de pico, né? Ou períodos que são períodos de muita tarefa, muito trabalho. Então, você tem, por exemplo, em algumas diretorias, em algum cargo de gerente, alguns cargos mesmo comerciais, você tem épocas que você vai ficar planejando e época que você vai trabalhar muito, que vai ser uma época muito difícil. Se o seu planejamento não for correto, você não conseguir planejar esses períodos de pico, esse período que você vai de fato ter muita demanda e muito trabalho, você tende a ter problemas. Então, é a mesma coisa no semestre, né?
É o que acontece, por exemplo, um caso que vocês experimentam aí no semestre de vocês. Então você tem épocas no semestre em que está tudo tranquilo, aí você vai lá, puxa um tanto de disciplina, começa a entrar em um tanto de trabalho, de extensão, de iniciação científica, e aí depois, quando começa a época de prova, a época de trabalho, essa época de final de semestre, fica uma loucura para todo mundo, né? Então planejar esse período de pico, não, olha, eu vou abrir mão disso agora porque eu sei que daqui a 2, 3 semanas a situação vai estar mais complicada, vai estar demandando mais trabalho, então isso é importante. Outra coisa, pessoal, nós temos algumas posturas profissionais que muitas vezes são posturas que a gente diz de tomadores de tempo, né? São pessoas que, infelizmente, assim, elas não valorizam o tempo delas como nós valorizamos o nosso, né? Ou pelo menos nós deveríamos valorizar o nosso. Então, é muito importante aí você ter um controle de visitas, telefonemas, conversas em WhatsApp, tela de celular, ok? Então, tentar desperdiçar menos tempo com coisas sem conteúdo ou coisas sem conteúdo relevante. Os norte-americanos têm um conceito muito interessante que se chama quality time, né? Ou tempo de qualidade. O que é o quality time? É você, na hora que eu estou no meu trabalho, eu estou no meu trabalho, eu estou com a cabeça no meu trabalho, eu vou me concentrar nele. Na hora que eu estou com os meus amigos, eu estou com os meus amigos. Então eu vou me concentrar ali na situação. O que não dá é você estar no seu trabalho conversando sobre a festa e estar na festa conversando sobre o trabalho, né? Então aí é uma situação que não dá certo. Então é muito importante aí você focar, ok? Nessas questões do tempo de qualidade, dedicar-se integralmente e com qualidade ao momento ou ao que o momento exige ou que o momento espera. Pois é, pessoal, assim como você tem que se controlar, você tem que erguer barreiras contra interrupções desnecessárias, ok? Interrupções de outras pessoas. Muito importante, talvez você ter mesmo na porta do seu escritório, da sua sala, alguma coisa falando, olha, como que eu posso te ajudar? Ou ainda uma placa falando, agora eu não posso te atender, infelizmente eu não posso te atender. Ou você ter alguém, né, por exemplo, é por isso que você nunca entra direto na sala do diretor da empresa. Geralmente tem uma secretária, um secretário, alguém ali controlando a agenda da pessoa. Ou a própria pessoa diz para você, olha, eu não posso te atender agora, posso te atender outro dia. Você quer agendar outro dia para a gente poder conversar? Porque se você não faz isso, você vai atrapalhar o desempenho da atividade. Tem um estado mental, pessoal, chamado flow, ou estado de fluxo, né? O que é esse estado de flow ou estado de fluxo? Acontece quando você está concentrado em uma atividade e o mundo inteiro, vamos dizer assim, fica silencioso. Então, você está escrevendo alguma coisa, você está terminando alguma coisa, você está atendendo alguém, está conversando com alguém, né, algo profissional, e aí você esquece do resto. Isso é altamente desejável e altamente produtivo. Mas isso só vai acontecer se você não tiver interrupções. Se você tem interrupções, você perde o flow, você perde o fluxo, ok? Então é muito importante, como eu disse para vocês anteriormente, reservar um momento para cada coisa. Pessoal, outra coisa muito importante aí, tá? É delegar, passar adiante atividades que não são parte do seu serviço. Você não pode querer abraçar o mundo. Você não pode querer fazer tudo ao mesmo tempo. Tá? Então aprendam a delegar. Ah, não, isso aqui é uma atividade menor, eu consigo delegar para alguém, pedir para alguém fazer, alguém resolver isso para mim. Isso é importante tanto para a pessoa que é da sua equipe, que faz parte do seu time, quanto para você. Então é muito importante saber delegar também, tá bom? Importantíssimo. Outra questão, né? Isso aqui eu vejo acontecendo muito. A pessoa não participa da reunião de decisão, né? Ela não vai lá na reunião de decisão, deveria estar lá, mas não está lá naquela reunião. E aí, no momento de executar a tarefa, ela não sabe o que está acontecendo. É o vulgo, né? Pegar o bonde andando. Então, é muito importante participar de reuniões e quando eu falo participar de reunião, é estar com a cabeça na reunião e não com a cabeça em outro lugar, ok? Participar da reunião com atenção, entendendo o que está sendo discutido de fato, você ter uma imersão naquele momento, para que depois as suas atividades sejam de fato baseadas na atividade do que foi discutido ali naquela reunião.
Credibilidade é uma coisa muito difícil de conquistar e muito fácil de perder, pessoal. Então, basta você dar a sua palavra em uma coisa e não fazer, tá? Ah, não, deixa que isso daí eu faço. Você vai lá e não faz, e aí, como é que fica? Você vai perder sua credibilidade. Então, é muito importante estar com a mente ali no momento da reunião, ok? A gente diz o mindfulness, né? Ou atenção plena no momento. Pessoal, como eu falei para vocês, façam um plano diário, tá? De ação aí para atacar as coisas que você tem que fazer. Então pense assim, olha, quando você acordar, pega um caderninho, o que eu vou fazer hoje? Anote 3 coisas aí que você vai fazer. Quando você for definir objetivos, é importante você definir objetivos que sejam no máximo trimestrais. Então, coisas que eu vou fazer, ao invés de você, eu vou dar um exemplo simples aqui, pessoal, ao invés de você falar assim, eu vou perder 10 quilos em 2020. Você não fala, eu vou perder 10 quilos em 2020. Você fala, eu vou perder 2 quilos de janeiro até março. Porque é muito mais fácil você controlar os objetivos trimestrais, ok? E aí você pode desdobrar os objetivos trimestrais em objetivos semanais, objetivos diários. A gente diz que um objetivo, quando é definido, ele tem que ser composto de cinco coisas, tá? Ele tem que ser específico. O que é um objetivo específico? Qualquer pessoa entende. Se é alguém que não é do seu time ali, ele vai bater o olho no objetivo e vai entender o que, é que vocês estão perseguindo. Então, isso é um objetivo específico, ok? Ele tem que ser mensurável. O que é mensurável? Ele tem que ter um número. Então, eu vou perder tantos quilos, eu vou aumentar as vendas em tantos por cento, eu vou reduzir o custo em tantos por cento e assim por diante. Isso é ser mensurável. O objetivo, ele tem que ser relevante. Então, você tem que ter objetivos que de fato façam sentido para você, façam sentido para a empresa, ok? O objetivo, ele tem que ser atingível. Não adianta nada você definir um objetivo que você não consegue atingir. Então você vai combinar com o pessoal que a gente vai vender R$ 1 milhão no semestre. Tá, mas vocês nunca venderam 1 milhão, vocês sempre venderam 500 mil, 300 mil. Então, às vezes, você jogar um objetivo muito difícil de atingir, as pessoas se sentem desmotivadas. E, por fim, o objetivo tem que ser temporal. O que é um objetivo temporal, pessoal? Você tem que ter um prazo estabelecido, igual eu falei para vocês aqui, no máximo 3 meses. Isso é um prazo suficiente para fazer muita coisa. Se você joga um ano, entendeu? A pessoa vai deixando e nunca que realiza. Pessoal, concentração é algo importante, tá? Eu sei que é um problema da sociedade nossa hoje a concentração. De maneira geral, as pessoas têm muita dificuldade em concentrar. Eu falo para vocês, até eu mesmo tenho dificuldade. Eu estou aqui em casa com 2 crianças, né? Nessa pandemia, meu filho Rafael é de 4 anos, a minha filhinha Lara, que ainda não tem 2 anos. É muito difícil concentrar, especialmente estando em casa, né? Mas é muito importante a gente trabalhar a concentração, tá? Que seja em períodos curtos, períodos menores, mas concentre-se naquele período lá. Ainda que você concentre meia hora e dispersa 10 minutos, tente concentrar essa meia hora. Eu vou estudar, ao invés de você falar, vou estudar a tarde inteira, não, fala o seguinte, estuda meia hora, para 5 minutos, 10 minutos, volta, estuda mais meia hora e assim por diante. É muito importante a gente aprender a concentrar. Que eu estou falando de fazer pausas, né? Então tem algumas técnicas aí que são mesmo baseadas em pausas. Você põe um cronômetro do lado ali, ó, e fala assim, ó, vou trabalhar aqui agora concentrado meia hora, 40 minutos. Depois eu vou parar um pouquinho, vou dispersar, vou ler uma notícia, depois eu volto para trabalhar. Não tem problema nenhum nisso. O problema é você não tá conseguindo concentrar e ficar naquela, nossa, eu devia estar concentrado, devia estar concentrado, devia estar concentrado, e fica lá o tempo todo assistindo série, né? Não, divida seu tempo de concentração e tempo de pausa. Isso aumenta muito a eficácia. Evitar a desordem, pessoal. Um ambiente bagunçado, ele atrapalha muito na concentração, tá? A gente às vezes acha que não, mas a nossa mente, ela capta tudo que tem no ambiente e ela reproduz isso no nosso estado mental. Então, organize sua mesa, organize sua gaveta, organize seu quarto, organize seu local de trabalho, ok? Isso diz muito sobre você. Não seja perfeccionista. A gente tem uma frase que fala assim: o ótimo é inimigo do bom, né? Então, se você fosse perfeccionista demais, a atividade nunca sai.
Você gasta muito tempo fazendo ali alguma coisa e você nunca consegue terminar. Então faça alguma coisa, ok? Que seja boa, que seja ótima, tá? Mas que não seja perfeita, necessariamente perfeita. Se você conseguir fazer alguma coisa perfeita, ok, mas então faça no tempo que foi estabelecido, ok? Não tenha medo de dizer não. O não, pessoal, gera muita economia de tempo e gera um efeito em termos de melhoria na qualidade de vida da gente absurdo. Então, se tiver que falar não, fale não, ok? Assim como você deve falar sim para as coisas que são relevantes. Então, fale não para o que não é relevante e fale sim para o que é relevante. Sobre delegar, eu queria lembrar a vocês que delegar é muito diferente de transferir alguma coisa sem treinar, tá bom? Então, quando você for delegar alguma coisa, analise se a equipe está treinada para executar aquela atividade que você delegou, se a equipe está motivada, né? Transmita a energia, a relevância daquela atividade. Você nunca vai delegar alguma coisa para alguém assim, faz para mim porque isso não é importante. Não é assim. Você tem que mostrar para a pessoa a importância da atividade no momento de delegar, ok? E, obviamente, certificar que a pessoa tem as competências para aquilo. Lembrando que competência é o quê? Já falei isso para vocês 1 milhão de vezes. Competência é a junção de conhecimento, atitude e habilidade. Então, será que a pessoa da minha equipe tem a atitude, o conhecimento e a habilidade, né? O conhecimento, a atitude e a habilidade necessário para executar a ação? A ordem dos fatores não altera o produto aí, viu, gente? Então, eu não preciso falar que competência primeiro é conhecimento, depois atitude, depois habilidade. Não, competência é as 3 coisas ao mesmo tempo. Não ser ergomaníaco, né? O pessoal tem um nome bonito para essa doença chamada ergomania, né? O pessoal chama de workaholic. E parece que é chique, né? Falar, eu sou workaholic. Não, meu amigo, não faça isso. Se você trabalhar 60 horas por semana, 70 horas por semana durante um período prolongado, seu desempenho não vai ser constante. Dificilmente você vai conseguir manter um desempenho elevado trabalhando todas essas horas durante muito tempo. Pode até ser que em algum momento seja necessário, ok? Mas cuide para que isso não aconteça. É muito importante ter equilíbrio entre o trabalho, a família, as amizades, né, relacionamentos e outras coisas mais, tá bom? E obviamente o tempo para você, isso é muito importante. Então tome cuidado. Não é bonito, não é legal você ser ergomaníaco ou workaholic, como dizem aí, tá bom? Tenha equilíbrio, porque é o equilíbrio que vai fazer você chegar longe. A vida profissional ela não é uma corrida de velocidade, a vida profissional é uma corrida de resistência. É quanto tempo você consegue se manter motivado, centrado ali em determinada atividade, ok? Pessoal, todo mundo, todos nós podemos aí rever nossos hábitos, nossas rotinas, nossas atividades pessoais, profissionais, nossos objetivos. Isso é uma coisa assim que todos os dias nós temos uma nova oportunidade. Ninguém é nada nessa vida, todos nós estamos, né? Eu gosto muito dessa frase. Então, a qualquer momento é possível fazer uma cirurgia na nossa vida e mudar os nossos hábitos, as nossas rotinas, as nossas atividades pessoais, profissionais. Isso é possível fazer a qualquer momento, ok? Não tem idade, não tem hora, só basta a gente querer. E pensando nisso, eu quero propor uma atividade. Até brincamos disso aqui na aula, né? Então, vamos fazer uma conta aqui, tá? Vou até pegar a calculadora aqui para me ajudar. E a gente vai fazer a seguinte conta. Eu vou pegar aqui 24 horas que tem o dia, tá? Aqui, não sei se vai dar para ver, acho que não vai dar para enxergar, não tem problema. 24 horas que tem um dia, tá bom? Eu vou tirar 8 horas de sono e vou tirar 4 horas, que são 4 horas que a gente usa para poder comer, poder dormir, ok? Usa para essas necessidades que nós temos básicas no dia a dia. Aí sobrou 12 horas. Então, se eu pegar 8 horas de sono, mais 4 horas de deslocamento, alimentação e tudo mais, banho, vão sobrar aí 12 horas, ok? Eu vou multiplicar isso por 7. Então, eu tenho aqui 84 horas, 84 horas, ok? Não ficou muito bom isso aqui não, mas dá para entender. 84 horas
livres por semana, ok? E aí eu quero, pessoal, que vocês façam ficou péssimo esse 84 aqui, né, gente? Mas acho que dá para entender, tá? Isso aqui é algum H, 84 horas. Então eu quero que vocês peguem essas 84 horas e dividam isso para mim, ok? Aqui em estudo, trabalho ou participação em projetos de pesquisa, projeto de extensão, né? Vamos considerar isso como trabalho. O estudo aqui eu estou incluindo aula, tá? Então estudo incluindo aula, trabalho, tempo para a família e para os amigos, autodesenvolvimento. O que é autodesenvolvimento? Ah, eu vou ler um livro, eu vou participar de um curso, vou conversar com alguém, um veterano, autodesenvolvimento é você buscar se aperfeiçoar, ok? Saúde, lazer, saúde é academia, caminhada, meditação, essas coisas, né? Lazer é balada, lazer é festa, é bar, lazer é essa coisa errada toda aí. Espiritualidade, né? Então, o tempo que eu dedico fazendo uma oração, indo a um templo e assim por diante. Vocês têm 84 horas, tá? 84 horas aqui por semana disponível. Eu quero que vocês me digam aqui, ó, quantas horas vocês gastam por semana, ok? Nessas atividades aqui. Quero que vocês me digam o seguinte: como é o tempo de vocês hoje e como vocês gostariam que o tempo de vocês fosse, ok? Utilizado. Então, a atividade dessa semana é essa. Então, como eu uso meu tempo e como eu gostaria de utilizar meu tempo. É só fazer uma reflexão sobre isso, ok? Para finalizar, pessoal, eu quero dizer para vocês que nós teremos uma prova, ok? Com a pontuação restante depois dessa atividade. Essa prova ela vai ficar disponível para vocês do dia 10 ao dia 14. Então, do início da semana que vem até o final da semana que vem, ok? É uma prova que vai abordar todo o conteúdo da disciplina. É uma prova objetiva, então é uma prova de marcar X, ok? E, obviamente, se vocês quiserem fazer de consulta, vocês vão fazer de consulta, porque cada um vai fazer da sua casa, eu não consigo controlar isso, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí da disciplina. Qualquer coisa, eu estou às ordens e desejo muito sucesso profissional para todo mundo e que alguma coisa aqui, pelo menos, tenha ajudado vocês a refletir, né, essas questões profissionais, tá bom? Abraço a todos aí e muito sucesso.